Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar assento. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite. A primeira vez que eu venho a esta igreja. E já disse ao pastor José isso, que estou encantado com a igreja, muito linda. Eu estive aqui antes dela ser inaugurada, o irmão ainda estava colocando as lâmpadas. Mas eu vejo que Deus tem operado aqui neste lugar. Amém. Muito bonita, nós sentimos a presença de Deus. E que Deus possa continuar abençoando o servo dele, que está à frente desse trabalho, juntamente com todos os obreiros, e que essa igreja possa crescer cada vez mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que nessa noite Deus possa falar aos nossos corações de uma forma simples e objetiva, porque eu sei que você veio aqui para ouvir a voz de Deus, amém? E Deus, Ele quer falar com você. E quando Deus fala, Ele quer ser ouvido. Eu sempre digo isso, quando Deus fala, Ele quer ser ouvido. Qual de nós que não gostamos de conversar e sentir que a pessoa que está ao nosso lado está nos ouvindo, está ouvindo aquilo que nós estamos falando? E quando Deus fala na igreja, irmãos, o que Deus mais quer é que o povo ouça o que Ele está falando. Amém? Então abra sua Bíblia, segundo o livro de Samuel, no capítulo 23, versículo 8. Diz assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Amém, meus irmãos? Nós sabemos que Davi, ele foi um grande rei, um grande guerreiro. Davi foi um grande conquistador. E sabemos também que Davi era um homem que tinha a presença de Deus na sua vida, no seu governo. Davi não operara sozinho essas conquistas. Deus estava ao lado de Davi. Mas Davi também tinha ao seu lado homens. Davi tinha um grande exército. E dentro desse exército, a Bíblia diz que Davi estava cercado de 37 homens valentes, que a Bíblia dá o nome de os valentes de Davi. E dentro desses 37 valentes que Davi tinha, a Bíblia destaca três homens que fizeram a diferença. Então nós percebemos que a presença de Deus estava na vida de Davi, e Davi estava cercado por homens valentes. Davi estava cercado por homens de objetivo, homens de pulso firme. E isso fez toda a diferença na vida de Davi, no ministério de Davi, se podemos assim dizer, naquilo que diz respeito à conquista. E o que mais nos impressiona na vida destes homens é a ousadia, a coragem que esses homens tinham. E eu quero falar apenas de 3, que são os 3 primeiros que a Bíblia relata aqui. Embora algumas versões, os nomes não vão bater, porque na versão NVI diz Josebão, uma coisa assim, não me falhou a memória agora, mas o nome dele muda. Mas eu não quero falar sobre o nome dele, eu quero falar a respeito das qualidades desse guerreiro. E eu queria aplicar em nossa vida a qualidade destes homens. Porque, meu irmão, para nós vencermos na vida, não sei quais são os seus planos, quais são os seus projetos, não sei o que você pensa para a tua família, para a tua vida espiritual, para o teu ministério, mas eu quero dizer uma coisa, você precisa ser valente. Aleluia. Deus conta com homens e com mulheres
valentes, que não temem a batalha, que não temem o inimigo. E algumas lições nós vamos tirar destes textos. E a primeira lição que eu vejo aqui é que quem somos define o tipo de pessoa que nós atraímos. A pessoa que nós somos define o tipo de pessoas que nós atraímos para perto de nós. Davi era valente. E ele atraiu pessoas valentes para o lado dele. Então, nós atraímos para a nossa vida, para perto de nós, aquilo que nós somos. Se você é uma pessoa valente, você vai atrair pessoas valentes para o teu lado. Se você é uma pessoa sincera, você vai atrair pessoas sinceras para o teu lado. Mas se, porém, a pessoa é uma pessoa totalmente descomprometida com as coisas de Deus, ela vai atrair pessoas descomprometidas. Então, você atrai aquilo que você é. E nessa noite, eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, isso. Que o teu sucesso está condicionado a isso. Primeiro, você atrai pessoas de acordo com aquilo que você é. E as pessoas que você atrai vai ajudar a definir o sucesso ou o fracasso do teu ministério, da tua vida. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Davi era um homem valente. E ele atraiu homens valentes. Ele era cercado de homens valentes. E isso fez toda a diferença na vida de Davi. Porque Davi foi um homem que enfrentou grandes batalhas. Davi foi um homem que enfrentou gigantes, não só Golias, mas outros gigantes. Ele enfrentou muita adversidade. E se Davi tivesse do lado dele pessoas medrosas, pessoas que não tivessem dispostas a lançar mão da espada, a lutar por ele, por aquilo que ele almejava, por aquilo que Deus tinha na vida dele, certamente Davi teria fracassado na sua luta, no seu ministério. Mas Deus fez com que as pessoas enxergassem Davi, a sua qualidade de homem guerreiro, valente, um homem cheio da presença de Deus. Onde estão os valentes de Deus aqui nessa noite, que tem a presença de Deus? Aleluia. Eu quero dizer que você vai atrair pessoas valentes para o teu lado, para te ajudar na tua vida, para orar junto com você, para vencer. Aleluia. Não importa qual seja a tua luta, meu irmão, Deus quer que você seja valente, que você enfrente essa situação, em nome de Jesus. E o primeiro homem que eu gostaria de destacar aqui é o Josebe Bassebete. Como eu já disse, em algumas Bíblias vai divergir um pouco o nome, mas no versículo 8, acompanha aí por favor. No versículo 8 diz assim que ele se opusera a 800 homens e feriu de uma vez só. Quando a Bíblia diz feriu de uma vez só, está dizendo que foi numa batalha só. Numa batalha só. Em outras traduções diz que ele tinha uma lança na mão. No mesmo texto, 2 Samuel 23:9, 23:8, diz que ele tinha em sua mão uma lança. E que com essa lança ele feriu 800 homens numa batalha. Então a primeira qualidade de Josebe era que ele não tinha medo. O primeiro segredo para você vencer, meu irmão, seja no seu ministério, seja na sua família, no teu emprego, na sua escola, não interessa onde for. O primeiro segredo é você não pode ter medo. Você não pode ter medo. Olha só, este homem, ele estava num campo onde ele se encontrava sozinho. E ele se depara com 800 homens armados contra ele. E ele sozinho e uma lança. Ele só tinha o que na mão? Uma lança. E quando ele olha aquela batalha, ele diz, essa batalha é para mim. Irmão, o posicionamento que você toma diante das suas batalhas também vai definir o teu fracasso ou o teu sucesso. Qual é o posicionamento que nós temos tomado diante das batalhas na nossa vida? Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem um chamado de Deus. Você tem a unção de Deus na sua vida. O que falta para você acreditar mais no chamado de Deus na tua vida? Talvez você esteja titubeando, cocheando entre dois pensamentos. Será que Deus me chamou realmente? Será que realmente Deus tem isso comigo? Eu quero dizer que isso é por conta
de um certo medo que está dentro de você. E Deus manda te dizer nesta noite: deixa de lado esse medo, enfrenta essa batalha, porque eu sou contigo. Aleluias. Aleluias. Certa vez eu vi colado um adesivo na moto de um rapaz, desses motociclistas que andam de preto. E eu comecei a puxar conversa com ele. Ele tinha um adesivo muito interessante. Ele diz assim que os corajosos, se não me falha a memória, é isso mesmo, os corajosos venceram, né? Os medrosos voltaram e os derrotados nem tentaram. Então, meu irmão, que você seja um corajoso, um valente. Não volte no meio da batalha. Irmãos, Josebe, ele poderia ter, no meio da batalha, depois de ferir 200, 300, ele poderia ter dito assim: chega, eu preciso fugir dessa batalha antes que eu morra. Mas ele foi até o final. Ele não desistiu no meio do caminho. Quantas das vezes nós vemos pessoas começar algo, pastor, e não consegue ir até o fim? Ele não tem perseverança. Ele não consegue concluir aquilo que ele começou. Porque lhe falta, muitas das vezes, coragem. O medo tem tomado conta da vida dele, o medo tem tomado conta da fé dele. O medo está paralisando a vida dele, o medo está paralisando o ministério dele. E Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, meu irmão: vença isso na tua vida em nome de Jesus. Vença isso, quebre isso na tua vida hoje. Eu quero dizer que Deus vai derramar sobre a tua vida uma unção de valente. Aleluias. Para você fazer coisas que 10 homens fazem. 10 não vão conseguir fazer aquilo que você vai fazer através da unção de Deus na tua vida. Aleluias. Porque, irmão, um homem para vencer 800, só debaixo da unção de Deus. Mas a unção de Deus não vem sobre pessoas medrosas. Deus disse para Gideão: Gideão, os medrosos, os covardes que voltem. Porque Deus não conta com medrosos, Deus conta com valente. Onde estão os valentes aqui nessa noite, meu irmão? Existe unção de Deus para a tua vida. E Deus só derrama unção sobre aquele que é valente, aquele que não tem medo, aquele que não volta atrás. Oh, rabalabassore calabachai. Irmãos, enfrentar 800 homens com uma submetralhadora é fácil. Mas enfrentar 800 homens, irmãos, o milagre aqui está no fato de que ele enfrentou 800 com uma lança. Ele não tinha nem um arco e uma flecha, ele tinha uma lança. E eu percebo que ele também não lançou ela, porque se ele tivesse lançado, ele ficaria desarmado. Ele lutou com ela em punho, com a lança em punho. Ele poderia ter dito: eu não vou enfrentar essa batalha, porque eu não tenho o armamento adequado. Eu não vou entrar nessa luta, porque se eu tivesse aqui do meu lado os arqueiros, se eu tivesse aqui do meu lado homens que estivessem com espada na mão para lutar, a coisa seria diferente. Mas eu só tenho uma lança. Mas ele não olhou para isso. Com uma lança na mão ele enfrentou 800. Quantas das vezes, irmãos, nós paramos no meio de uma batalha e ficamos lamentando para Deus: Deus, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse isso, Senhor. Ah, se na minha vida fosse assim. Ah, se eu cantasse como aquele irmão. Ah, se eu pegasse como aquele irmão. E ficamos lamentando. E Deus está dizendo para nós assim: você já tem na mão tudo que você precisa. Você já tem na sua mão tudo que você precisa para enfrentar essa batalha. Aleluias. Pergunta para o seu irmão: o que você tem nas suas mãos? Me lembro agora de Moisés. Moisés, quando ele se depara com o mar, o povo começa a pressionar Moisés. Moisés vai clamar a Deus e Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés, você está vendo essa vara nas suas mãos, Moisés? Ergue ela, Moisés.
sobre o mar. O que você tem nas suas mãos, abençoada? Abençoado, o que você tem nas suas mãos? Você diz, é pouco. É pouco. Eu queria ter mais. Deus está dizendo, o suficiente está nas suas mãos para Deus efetuar um grande livramento. Para Deus operar de forma maravilhosa, de forma tremenda, de forma gloriosa. O que você tem nas suas mãos? O que foi que Deus colocou na sua vida? Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Use aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não tenha medo da batalha. Você entrou nela, agora você vai até o fim. Em nome de Jesus, porque Deus garante a vitória para você. Aleluias. Eu estou falando aqui hoje, nessa noite, para homens e mulheres valentes, aqui na presença do Senhor. Que não temem o mal. Você tem na mão tudo o que você precisa, irmão, para vencer. Deus vai fazer coisa grande através da tua vida. Você crê nisso? Irmãos, eu creio que Deus vai fazer algo grande através da tua vida. Nessa noite, você que está aqui nessa noite, Deus está dizendo para você, eu vou fazer algo grande através da tua vida. Irmãos, imagine só. Deus não precisa de muita coisa para realizar um milagre. Deus não precisa de muita coisa. Deus alimentou uma grande multidão, o Senhor Jesus alimentou uma grande multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Ele não precisa de muita coisa. Basta um valente que não tenha medo. E ele vai usar esse valente com o que ele tiver nas mãos. Você pode dizer assim, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas alguma coisa você sabe fazer. E Deus vai te usar nisso que você sabe. E vai te usar com excelência, com autoridade. Irmão, se José ele estivesse no meio daquela batalha, ele estivesse desistido, tivesse ido embora, com certeza o nome dele não estaria aqui, da forma que está. Por conta dele ser este homem valente, ele se tornou capitão desse grupo. Por causa da sua valentia, da sua coragem. Qual é o legado que nós vamos deixar para os jovens que estão vindo aí? Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? E somos homens, e são mulheres valentes, que não temem a peleja, que não temem o mal. Pastor, esse ministério tem tudo para dar certo, porque tem um valente de Deus para a honra e glória do Senhor. E eu vejo que o Senhor está cercado de homens e mulheres valentes. Irmão, quem sabe, não sei se aconteceu isso, se chegaram a falar para o Senhor, ou se alguém pensou, quando essa porta estava sendo aberta, alguém disse, olha, é uma batalha muito grande. Mas, irmãos, por causa da valentia que Deus tem colocado dentro do coração dos homens de Deus no tempo de hoje, as portas de igreja estão sendo abertas, irmãos. Tem muitos com medo, abandonando o barco, muitos com medo, abandonando a igreja, mas os valentes ficam do lado do seu mestre e ajudam na batalha, irmão. Irmão, quem disse que servir Jesus é fácil? Quem disse que quando o Espírito Santo está no negócio é tudo fácil? Quem foi que disse isso? O apóstolo Paulo. Quantas das vezes o apóstolo Paulo ele quis fazer alguma coisa e o Espírito Santo disse não. Ele quis ir para um lugar, o Espírito Santo não. Quero ir para a Ásia, o Espírito Santo não. Mas Jesus para onde? Para a Grécia. Mas Jesus, a Ásia é um futuro promissor. E o Espírito Santo não. Paulo, eu quero você na Grécia. Paulo então ele obedece, ele vai. E quando ele chega na Grécia, ele abre 3 igrejas. Ele abre a igreja de Filipos, ele abre a igreja de Tessalônica, ele abre a igreja de Corinto. 3 igrejas ele abriu na Grécia, na direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está no negócio, irmãos, as coisas dão certo e nada dá errado. Alto lá. Nada dá errado, não. Muitas das vezes,
os empecilhos, os impedimentos se levantam. Paulo, ele chega em Filipos. Ele começa a pregar a palavra de Deus. Uma mulher se converte. Deus está no negócio. A mulher se converte e se abre uma igreja em Filipos, na casa de Lídia. E Paulo, ele continua pregando. Daqui a um pouco ele se depara com uma mulher, com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ele repreende esse espírito de adivinhação. Por conta disso ele vai para a cadeia junto com Silas. E na cadeia ele é açoitado, ele apanha. Eu pergunto, Paulo estava na direção do Espírito Santo? Sim ou não? Mas ele enfrentou lutas e dificuldades, irmãos. Ele estava dentro de uma cela, irmão. Mas não tem luta, não tem dificuldade que pare um valente. Aleluias! Naquela situação, Silas todo açoitado, Paulo açoitado. Quem sabe Paulo olha para Silas e diz, Silas, me desculpa por ter te colocado nessa. Silas olha para Paulo e diz, que isso, Paulo? Você sabe muito bem, você me conhece. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor Jesus. Aleluias! Ele diz, Silas, o que nós vamos fazer? O Silas olha para Paulo, Paulo olha para Silas. Vamos louvar. E eles começam a louvar o Senhor naquela cadeia, naquela cela. E eles estão depois orando, e louvando e orando. E os presos começam a ouvir. E Deus olha do céu e diz assim, espera aí. Meu servo está na minha direção. O inimigo está tentando parar. Mas eu vou mostrar que eu sou como meu servo valente. Deus, naquele momento, Deus dá um chacoalhão naquele lugar. Um terremoto grande acontece. As cadeias se abrem. Paulo e Silas estão agora livres para sair. O carcereiro, quando ele percebe aquela situação, ele arranca a espada para se matar. E Paulo grita, não faça isso. Nós estamos aqui. O que precisa, Senhor, para que nós sejamos salvos? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Olha só, irmão, a situação estava na direção do Espírito. Pastor, eu quero lhe dizer, na direção do Espírito há dificuldade, o senhor sabe muito bem disso. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai vencer essas dificuldades para a glória do Senhor. Ora, naquela mesma noite, irmãos, Deus muda a história, irmão, da noite para o dia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que Deus pode mudar a tua história de hoje para amanhã. Na mesma noite, no dia que Paulo entrou para a cadeia, naquela mesma noite, ele ganhou o carcereiro. O carcereiro levou Paulo para casa, lavou as feridas de Paulo e de Silas. Paulo não perde a oportunidade e começa a pregar também para a família. E naquela mesma noite, Paulo batiza o carcereiro e toda a família dele. Deus muda a história, irmão, da noite para o dia, do dia para a noite. Se você crê nisso, levante sua mão e glorifique o nome do Senhor. Mas, irmão, não pode ter medo. Não pode ter medo. Se você tiver medo, irmão, o medo vai paralisar a tua vida, o medo vai te paralisar. Tem pessoas que passam a vida inteira sonhando e nunca conquistam nada porque tem medo. Porque não tem coragem de dar o primeiro passo. Tem a unção de Deus, tem Deus na vida. Mas falta uma coisa, coragem. Ele fica dizendo, se eu tivesse estudado teologia, passa-se os anos e nada acontece na vida da pessoa. Se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse feito aquilo. E o tempo vai passando e nada acontece na vida da pessoa. Passa-se 5, 10, 15, 20 anos. E a pessoa continua do mesmo jeito. Na sua vida familiar, na sua vida material, na sua vida espiritual, na vida ministerial. Nada acontece. Sabe por quê? Por causa do medo. O medo que trava. O medo que impede a pessoa de crescer, de prosperar, de ir adiante. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você que você não tenha medo. Ele diz para você, não temas, eu sou contigo. Meu irmão, se você está na direção do Senhor, não tenha medo. Vai para cima. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Para de ter medo, em nome do Senhor Jesus. E você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Com aquilo que você tem nas suas mãos.
Deus vai operar um milagre no pouco. No pouco. O segundo valente, Eleazar, no versículo 9. A Bíblia diz que este homem, segundo Samuel 23, versículo 9, este homem, depois que o exército de Israel recuou, ele enfrentou sozinho os filisteus. Engraçado que sempre tem alguém recuando, né? E são poucos os que ficam. A maioria recua por causa do medo. Ou por conta que às vezes conta que a vitória já está certa. Já alcancei o que eu queria. Eu vou na igreja 7 domingos seguidos para alcançar aquilo que eu quero. Depois que alcança, recua. Mas sempre tem aqueles valentes que ficam. E Deus sempre conta com a minoria. Deus conta comigo e com você aqui nessa noite, irmão. Irmãos, se alguém recuar, não recue você. Jesus diz assim, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não diz de todos. Eu não quero estar incluso nesse muitos. Eu estou na minoria. Porque a minoria com Deus é a maioria. Interessante que Eleazar, ele luta sozinho e se cansa. Valente cansa, irmão. Valente se cansa. Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. O valente cansa de falar, o valente cansa de ouvir. Chega uma hora que ele cansa. Mas tem um detalhe. Eleazar, ele se cansou. Versículo 9, ele diz assim, olha, e depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, versículo 10, este se levantou e feriu os filisteus, vírgula. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Irmãos, sabe como que a gente vai começar a vencer e ferir os filisteus? No momento que a gente se levantar. Sabe por que tem crente que não consegue vitória, irmão? Porque não se levanta. Está prostrado. Está numa situação de derrota. Às vezes eu falo na igreja lá, que tem uma hora que dá dó, pastor, de ver alguns crentes que chegam na igreja com uma carinha de dó. Entra na igreja, dá vontade de você pegar no colo, levar ele e colocar na cadeira. Uma cara de derrotado. Prostrado. Enquanto nós estivermos nessa situação de prostração diante das lutas, irmãos, o filisteu prospera. Você pode se prostrar, mas para adorar o Senhor. Não se proste diante das suas lutas. Aqui está o primeiro segredo. Eleazar, ele se levanta. Até quando você vai ficar vendo os filisteus fazer festa e vai ficar sentado? Até quando você não vai colocar o joelho no chão para buscar a presença do Senhor? Até quando você vai ficar aí parado, hipnotizado, paralisado, travado, vendo o inimigo prosperar, fazendo o que quer e você não faz nada? Deus está dizendo para você aqui nessa noite, se levanta, porque eu sou contigo. Se levante, porque eu sou contigo. Filisteu nenhum vai prevalecer na tua terra. Oh, xarabalabaçou. E a Bíblia diz que ele combateu até se cansar. E a sua mão ficou presa à espada, ficou grudada na espada. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Primeiro, o valente se cansa. Mas quando ele se cansa, ele olha para a mão dele, ele vê uma espada. E essa espada não deixa você desistir. O valente se cansa, mas não desiste. Cadê os valentes aqui nessa noite, irmãos?
Você pode ter chegado aqui nessa noite cansado de muitas coisas, meu irmão. Mas em nome de Jesus, você não vai desistir. Você não vai desistir, você vai avançar, você vai conquistar, meu irmão. Deus te chamou para liderar, Deus te chamou para conquistar. Não deixe os filisteus prevalecer na tua terra, meu irmão. Você pode estar cansado. Você pode estar cansado de alguém falar da tua vida, do teu ministério, falar do seu jeito, mas em nome de Jesus, meu irmão, olha para essa espada que está grudada na tua mão e não desista, porque o livramento do Senhor virá. Eu penso que Eleazar, no meio daquela batalha, no ápice da luta, quando ele se cansa, que a Bíblia diz em uma certa passagem que Davi também se cansou, e ele chegou a se prostrar sobre a espada. Eleazar, no ápice da luta, o cansaço, quem sabe ele se lembrou do nome dele. Estou fraco, não tenho força nos braços mais para levantar. A espada está aqui, mas eu não tenho mais força para levantar. Estou fraco. Aí ele lembra do nome dele, que significa Deus ajuda. Oh, aleluia. Quando não tiver mais força nos teus braços, meu irmão, Deus te ajuda, Deus te ajuda, Deus te fortalece. Aleluia. Você está fraquinho, você está cansado. Aleluia, Deus diz para você aqui hoje: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Aleluia. Mas não deixa o cansaço te parar, não. Não deixa o cansaço te travar, não. Continua firme. 1 Coríntios 15:58 diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha para o teu irmão e diga para ele assim ou para ela: fica firme, o Senhor ajuda, o Senhor ajuda. Deus vai operar um grande livramento na tua vida. Quando Eleazar, naquela situação, sem força, cansado, tanto é que a palavra do Senhor diz assim: o Senhor operou um grande livramento. Por mais que a gente lute, por mais que a gente se esforce, se Deus não operar o livramento, irmão, ai de nós. Ele lutou, e Deus foi deixando, chegou uma hora, ele disse: não consigo mais. Deus disse: agora eu vou dar vitória. Pode lutar, luta, mas saiba de uma coisa: Deus vai operar o livramento na tua vida. E Deus só operou o livramento na vida de Eleazar porque ele se manteve firme, mesmo cansado. Quando o crente ele está cansado, ele diz assim: vou dar um tempo, ele deixa de ir para a igreja 1 semana, 2 semanas, o inimigo, o filisteu, se fortalece. E Deus não pode operar livramento porque ele não permaneceu firme. Você tem que permanecer firme, irmão. Está difícil, está cansado, mas continua firme. Porque Deus ele te dá o socorro. Deus ele te dá o livramento. Mas se você desanimar, se você se prostrar diante dos filisteus, como Deus vai operar o livramento? Deus quer usar mais uma vez aquilo que está nas suas mãos. O que foi que Deus colocou nas suas mãos, crente? Mais uma vez o Senhor manda perguntar: o que foi que Ele colocou nas suas mãos? Usa. Terceiro valente, Samar, versículo 11. Os filisteus se ajuntaram, uma grande multidão, tinha um terreno com plantação de lentilhas. O povo mais uma vez fugiu. Irmãos, para ficar diante da batalha, só os valentes mesmo. Você sabe por que você está aqui nessa quinta-feira chuvosa? Porque você é valente, irmão. Porque você é valente. Não desmerecendo aqueles que não puderam vir por motivo justo. Mas pastor,
Eu digo isso porque também eu pastorei a igreja e ontem nós tivemos culto, foi uma cooperação boa, mas eu sei que tem muito crente que não está trabalhando, que poderiam estar no campo de batalha, mas estavam diante de uma televisão. Estavam diante de uma novela. Estavam diante, de repente, de até um DVD. E aí, como que Deus pode operar um livramento numa situação dessa? Porque na hora que os filisteus apertam, muita gente recua. Mas se você está aqui nessa noite, meu irmão, porque você não é um desses. Você é um crente que não recua. Você deve estar cheio de problema. Porque eu tenho problemas também. E o valente tem problema. Todos nós temos. Mas se você deixasse o teu problema te dominar, você não estaria aqui hoje. Você teria ficado em casa chorando as mínguas, reclamando, murmurando. É o que muita gente faz. Tá indo para a igreja. Tem uns que ainda chegam a dizer, olha, quando eu não ia para a igreja as coisas não eram assim. Pecado. Não sei o que está acontecendo. Quanto mais eu oro, os problemas começam a aparecer. Sabe o que acontece, irmãos? Tem coisa na nossa vida que fica escondida. E aí quando você começa a orar, Deus permite estourar para limpar, para purificar. Quando se coloca fogo na floresta, irmão, a bicharada corre tudo. Quando você dobra o joelho que você começa a orar, irmão, você fala assim, poxa vida, eu comecei a orar, começou a aparecer os problemas. Sabe o que é? Problemas que estavam escondidos na sua vida. Você não tinha como resolver, mas de certa forma estava travando você. E você começou a orar, Deus permitiu que o problema viesse à tona para você resolver, irmãos. Porque tem muito crente com questões mal resolvidas. E Deus quer coisa limpa, Deus quer limpar, Deus quer que você prospere, mas enquanto tiver coisa escondida, Deus não pode fazer isso. E você começa a orar, Deus começa a permitir vir à tona um problema aqui, outro lá. E Deus vai te dar graça para você resolver um aqui, resolver outro lá, resolver outro lá. Irmão, não dá para seguir um problema escondido, embutido na nossa vida. Não dá para ser abençoado dessa forma. Deus permite para fazer uma limpeza. Porque Deus tem prazer em abençoar a tua vida, irmãos. Só que Deus é um Deus justo, correto. O povo some, mas Samar fica lá. Interessante, irmão, que lentilha não tinha valor nenhum. Campo de lentilha, que valor que tinha lentilha? O povo disse, deixa isso para lá. Não vale nada isso aí. Mas para Samar tinha um valor muito grande. Ele disse, eu vou ficar aqui, eu vou lutar. Quantos às vezes dizem da sua família, às vezes, essa família não tem mais jeito, esse teu filho não tem mais jeito, esse teu marido não tem mais jeito, porque para ele não tem valor nenhum, meu irmão, minha irmã, mas você nessa noite é um Samar, que vai lutar pelo teu campo, vai batalhar por aquilo que é seu. Irmão, se ninguém dá valor a você, dá valor à tua igreja, dá valor ao teu ministério, dá valor ao teu chamado. Eu fico impressionado com tanta gente que às vezes está na igreja, come na igreja, é abençoado na igreja, Deus cura ele na igreja, mas ele vive falando mal da igreja dele. Não luta pelo campo dele. Não tem amor por aquilo que é dele, aquilo que Deus deu para ele. Seja um Samar nessa noite, meu irmão. Lute, defenda aquilo que Deus te deu. Porque, irmão, foi com suor que você conquistou, mas foi Deus que te deu. Cuide, lute pela tua família, lute pelo teu parente, lute pelo teu filho, lute pelo teu esposo, lute pela tua esposa. Para alguém pode não ter valor, meu irmão, mas saiba de uma coisa, há muito valor para você, eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Deixa de orar. Que deixa de orar o quê, rapaz? Isso para mim tem valor, pode não ter valor para você, mas para mim tem muito valor. Samar se posiciona mais uma vez. Posicionamento diante da luta define a vitória
ou a derrota. E para concluir, no final, certo dia, Davi, ele estava em Adulão, e ele disse: estou com vontade de beber água de Belém. E esses três valentes ouviram Davi dizer que tinha vontade de beber água de Belém, mas tinha um detalhe: os filisteus estavam acampados em Belém. Para pegar a água daquela fonte, eles tinham que passar por todo o exército dos filisteus. Que loucura essa de Davi agora, querer beber água de Belém, a água de lá não era a mesma. Mas eles não questionaram o desejo do rei. Penso que Josebe, ele olha para Eleazar e diz: difícil, hein? Dessa vez, o rei. Eleazar olha para Samar e diz: difícil, hein? Samar retorna a olhar para Josebe e diz: olha, sozinho eu não consigo não. Aí eles param e dizem assim: sozinho a gente não consegue. Mas se a gente der as mãos, a gente consegue ir lá e trazer água para o rei. A Bíblia diz que os três vão, passa pelo meio do exército dos filisteus, vai na fonte, enche o jarro de água e eles voltam e levam a água para o rei Davi, sem nenhum arranhão. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Uma revelação. A melhor oferta ao Senhor é a comunhão e a unidade. Porque sozinhos eles não conseguiriam, mas foram os três. Eles se uniram. E tanto é que a melhor oferta ao Senhor é a comunhão e a unidade, que quando eles chegaram diante de Davi, eles disseram: olha aqui, Senhor, a água que o Senhor queria. E Davi olha aquilo e falou assim: olha, eu não posso beber isso, eu vou ofertar ao Senhor. Aleluias. Oh, irmão, olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: olha, tem coisas que eu só posso fazer se você me ajudar. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.